Bem-vindos. Hoje temos em mãos um material, fascinante. É um conjunto de notas, de documentos e até de simulações que desenham uma teoria, no mínimo, ambiciosa. A nossa missão aqui é mergulhar a fundo na chamada teoria arcónica. É um modelo que tenta, costurar numa só peça a física subquântica, a consciência e, bem, a própria malha da realidade. E o ponto de partida é logo de caras. A ideia de que o universo não é um vazio com coisas lá dentro. É antes uma matriz subquântica, um tecido feito de partículas minúsculas, os arcons. Exato. E a ideia central, que temos mesmo de agarrar desde o início, é que para estes documentos, nada está separado. Tudo o que vemos, a matéria, a energia, as forças, tudo isso é só o resultado de como estas partículas, os arcons, vibram e dançam em conjunto. Não são coisas diferentes. São apenas, ritmos e harmonias diferentes da mesma dança cósmica. A teoria tenta, no fundo, descrever a partitura dessa música. Gosto dessa analogia, a dança cósmica. E para perceber os passos, se calhar o melhor é começar pela parte mais visual que as fontes nos dão, que são as simulações. Uma delas é de uma simplicidade que engana. Imaginem só, 3 pontos nos vértices de um triângulo a piscar em sequência. 1, 2, 3. Parece quase um jogo, mas depois a simulação adiciona ondas que se espalham a partir de cada pulso, como pedras num lago. E é aí que a coisa fica interessante. No centro, onde as ondas se encontram, formam-se uns padrões de interferência, incrivelmente complexos, simétricos. Os documentos chamam-lhes mandalas vibracionais. É literalmente ver a ordem a nascer de vibrações simples. O que é fascinante aí é o que esses padrões representam dentro da teoria. Aqueles 3 pontos a pulsar são uma tríade de arcons a vibrar em perfeita sintonia, em coerência. E as mandalas no centro, elas são a peça-chave. A teoria chama a isto nucleação vibracional. Nucleação vibracional. Soa complicado. É como se no meio de um lago caótico, 3 pedras atiradas com o ritmo certo criassem um ponto de calma perfeita no centro. Uma superfície lisa. Exatamente essa ideia. É um nascimento da ordem. Um ponto de estabilidade a partir do qual a matéria pode, literalmente, começar a cristalizar. É a primeira semente de estrutura no universo, segundo este modelo. A interferência construtiva, onde as cristas das ondas se somam, criam um campo de ressonância estável. Esse ponto central é a primeira manifestação de algo a emergir do nada vibracional. Ok, a ideia de matéria a cristalizar a partir de vibrações é poderosa. Mas há aqui um detalhe nos documentos que me está a fazer alguma confusão. Fala-se dos prótons como sendo vibracionais, o que faz sentido, certo? Nesta lógica. Mas depois descrevem os nêutrons como não vibracionais. Espera lá, se tudo é vibração, como é que algo pode não vibrar? Parece uma contradição. Essa é uma excelente pergunta e é um dos pontos mais sutis da teoria. Neste modelo, os nêutrons não são inertes, mas a sua função é diferente. Eles funcionam como amortecedores ou estabilizadores harmônicos. Pensa nos prótons como cordas de uma guitarra vibrar muito, muito intensamente. Se puseres 2 a vibrar muito perto uma da outra, com frequências que não são perfeitas, elas criam interferência destrutiva, um som desagradável, perdem energia. Os nêutrons, eles posicionam-se entre os prótons para isolá-los harmonicamente, para garantir que a música do núcleo se mantenha pura e estável. Amortecedores? Quer dizer que sem nêutrons os átomos simplesmente se desfaziam? Seria como 2 cantores de ópera a cantar notas tão próximas que o som se cancela e fica tudo em silêncio. É uma ótima analogia. Sem eles, a música do núcleo seria dissonante, instável. Os nêutrons são os afinadores do átomo. Garantem que a vibração se mantém coerente. E é essa coerência do núcleo que depois cria tudo o resto. As eletrosferas, por exemplo, não são vistas como eletrons a orbitar, são ondas estacionárias, como as zonas de ressonância à volta de um sino a tocar, percebes? A geometria do núcleo, com os seus triângulos, determina quantas camadas de ressonância, quantas notas estáveis podem existir à sua volta. Espera um pouco. Se um átomo tem uma forma de coerência interna, uma música estável,
E se essa coerência é a base de tudo? Estamos a dizer que tudo no universo é, em algum nível, consciente? Sinto que acabamos de cruzar aqui uma fronteira importante entre a física e algo muito maior. Cruzamos. É exatamente aqui que a teoria dá o seu passo mais arrojado. A proposta é que a consciência não é um fenómeno que aparece magicamente nos cérebros, mas sim uma propriedade fundamental de qualquer sistema que consiga manter um grau de organização interna. As fontes dão uma definição muito precisa e, eu diria, muito elegante. Consciência é aquilo que existe e interage consigo mesmo antes de interagir com o meio. Interage consigo mesmo, ou seja, a música interna do átomo a manter-se afinada. É uma forma primordial de auto-interação, uma forma de consciência. Exatamente. Neste modelo, a consciência é uma consequência direta da coerência. Não é algo místico, é uma propriedade mensurável. Os documentos chegam a propor uma métrica, o Índice de Consciência Vibracional CTT, que basicamente mede o quão em fase, o quão sincronizados estão os árcons de um sistema. Varia de 0, que é o caos total, a 1, a coerência perfeita. Um átomo de hidrogênio teria um índice baixíssimo, mas não nulo. Uma molécula complexa, um pouco mais. Uma célula viva, mais ainda. Um cérebro humano, um nível de coerência extremamente elevado e dinâmico. E essa redefinição de inteligência é radical. Porque, segundo isto, a inteligência não é sobre processar informação como um computador. É sobre a habilidade de um sistema, qualquer sistema, de uma rocha ou uma pessoa, de se manter unido e estável perante o caos. A sobrevivência é a forma mais básica de inteligência. A capacidade de manter a própria música a tocar, apesar do ruído à volta. Precisamente. A inteligência é redefinida como a complexidade e a resiliência da coerência de um sistema. A capacidade não só de manter essa coerência, mas de a reorganizar e adaptar para responder a perturbações externas. É uma visão muito mais orgânica e universal da cognição. Ok, vamos tentar juntar as peças. Se a matéria emerge da vibração e a consciência emerge da coerência dessa vibração, o que acontece às grandes forças do universo e ao tempo? Como é que esta teoria lida com a gravidade, por exemplo? Se conectarmos isto ao panorama geral, a teoria não vê as 4 forças fundamentais como coisas separadas. São apenas diferentes modos de interação, diferentes aspectos da dança dos árcons. A gravidade, em particular, tem uma explicação muito interessante. Não é tratada como uma força de atração, é uma consequência da própria matéria. Imagina que a matriz subquântica é um lençol esticado. A energia que se cristaliza para formar matéria, aquela nucleação vibracional, cria uma tensão nesse lençol. A energia encarcerada, e essa tensão deforma o tecido à sua volta. O que nós sentimos como gravidade é apenas o deslizar por essa curvatura no tecido da realidade. Mas isso alinha-se com o que a física atual diz, não é? A relatividade geral de Einstein também fala de curvatura no espaço-tempo. Estes documentos estão a tentar dar um mecanismo subjacente à ideia de Einstein ou a substituí-la? Estão a tentar dar-lhe um mecanismo. Einstein escreveu o que acontece. A massa curva ao espaço-tempo. Esta teoria tenta explicar porquê acontece. Porque a energia que forma a massa cria uma tensão fundamental no tecido da matriz arcónica. É uma tentativa de ir um nível mais fundo. E o tempo? Se o espaço é este tecido, o que é o tempo na dança dos árcons? O tempo também deixa de ser uma dimensão absoluta. Ele emerge da própria estrutura da matriz. É visto como uma medida da resistência à propagação da informação vibracional. Onde a matriz está mais tensionada, mais curvada pela gravidade, as vibrações, a música, propagam-se mais lentamente. É por isso que o tempo passa mais devagar perto de objetos massivos. Não é um mistério, é um efeito direto da densidade do meio. Então, quando estou perto de um objeto massivo, a canção do universo está literalmente a tocar em câmara lenta para mim. Fascinante. Ok, tenho de admitir que é aqui que a teoria pode perder algumas pessoas. Até agora estávamos a falar de vibrações, de partículas, mas os documentos agora introduzem algo chamado Projeto Arcângelos, com um novo tipo de partícula, os éons. Parece que demos um salto da física para a ficção científica. Ajuda-nos a entender isto? É um salto, sem dúvida, e é a parte mais especulativa e talvez mais profunda da teoria. A distinção entre arcons e éons é central para a dimensão que poderíamos chamar de espiritual. Pensa assim, os arcons, de que já falamos, são as estruturas fixas, estáveis da matriz. São como o hardware do universo, os tijolos que não mudam.
Os éons, por outro lado, são descritos como sendo feitos do mesmo material primordial, mas com uma propriedade única. São editáveis. Têm a capacidade de absorver, armazenar e imprimir padrões de informação vibracional. Editáveis. Então, os arcontes são a estrutura da casa, as paredes, e os éons são como uma tinta inteligente nessas paredes, que pode mudar de cor e mostrar imagens. Gosto dessa analogia. Os éons são a interface programável da realidade. Funcionam como uma ponte entre a informação pura, o que a teoria chama de biocampos, a psique, a memória e a matéria física, os arcons. Os documentos são explícitos nisto, chegam a descrevê-los como o substrato físico ou informacional da alma. Substrato da alma. É uma ideia tão abstrata. Como é que as fontes sequer tentam tornar isto compreensível? Esperem, estou a ver aqui uma nota final. Eles usam uma analogia que talvez ajude. Comparam-no a computação e nuvem, o que é uma comparação ousada. É ousada, mas ajuda a estruturar o pensamento. Vamos tentar desmontá-la. Neste modelo, a consciência universal seria a nuvem. Um campo de informação primordial, não local, que contém todas as potencialidades. Alguns textos poderiam chamar-lhe a mente de Deus. Certo, a nuvem. O repositório de toda a informação. E o espírito? O espírito seria um processo ativo, um programa a correr nessa nuvem. É uma entidade de informação individualizada, com identidade, memória e vontade. Não é físico. É um padrão de informação coerente que existe dentro da nuvem universal, antes e depois de qualquer corpo físico. Ok, nuvem é a consciência universal. Programa é o espírito individual. Então, onde entra o éon nesta analogia? O que é que ele faz? O éon seria a placa de rede adaptativa. Uma placa de rede para a alma. Vou precisar de um minuto para processar essa imagem. É incrivelmente poética e tecnológica ao mesmo tempo. Não é? Mas a analogia funciona. É a interface que permite que o espírito, esse programa não local a correr na nuvem, se ligue, comunique e interaja com o hardware físico local, ou seja, com a matriz arcônica e, através dela, com o corpo biológico. O éon é o tradutor. Ele converte a informação pura do espírito em padrões vibracionais que a matéria consegue entender, e vice-versa. Converte as experiências sensoriais da matéria em informação que o espírito consegue processar e armazenar. É a ponte entre os dois mundos. Então, esta exploração que fizemos hoje levou-nos uma viagem e tanto. Começámos com 3 pontos a pescar no ecrã que se transformaram em padrões de ordem. Vimos como esses padrões poderiam ser a base da matéria, com uma música interna afinada por nêutrons. Descobrimos que a coerência dessa música poderia ser a definição mais fundamental de consciência. E por fim chegamos a um cosmos que funciona como uma internet espiritual, onde a física, a matéria e a alma não são coisas separadas, mas camadas diferentes de uma única e vasta estrutura vibracional e informacional. Exatamente. E isso deixa-nos com uma questão final. Um pensamento provocador que emerge de toda esta estrutura. Se a consciência é uma função da coerência interna e se a alma, através desta interface editável chamada éon, consegue de facto interagir com a matriz física da realidade, que responsabilidade é que isso nos confere? Será que, segundo este modelo, a nossa própria coerência interna, a clareza dos nossos pensamentos, a força das nossas intenções, a qualidade da nossa música pessoal, tem a capacidade real de imprimir padrões diretamente na estrutura fundamental do universo? A questão fica em aberto.